Senhor presidente, deputados, deputadas, em primeiro lugar, destacar que a gente enfrenta realmente no nosso país uma situação muito grave, uma situação de emergência, uma situação de calamidade que demanda de todos e todas diversas medidas para enfrentar esse processo que o mundo inteiro está enfrentando através dessa pandemia, desse coronavírus Covid-19. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu, no parlamento, no poder executivo, no poder judiciário, uma compreensão comum desse problema, com a redução das atividades e com medidas para conter a transmissão dos vírus entre os diferentes setores. É coerente com a gravidade da situação que sejam tomadas medidas de reorganização do orçamento, de destinação de recursos, especialmente para o combate ao coronavírus e para as suas consequências no campo social e no campo econômico. Então é importante dizer que até aqui nós temos conseguido ter uma agenda em comum de enfrentamento a esse coronavírus, colocando as disputas partidárias, as diferenças ideológicas num plano inferior para que a gente enfrentasse esses problemas. E é importante que a gente consiga manter essa forma de tratar os problemas que estão colocados. Para isso, é muito importante, especialmente que o Poder Executivo, que está à frente das ações de enfrentamento ao coronavírus, que seguidamente encaminha mensagens ao Poder Legislativo para que possa ter mais agilidade e ferramentas para desenvolver essas ações, tenha uma postura de transparência e diálogo permanentemente. E aí, quando a gente vê alguns contingenciamentos que já foram anunciados pelo Poder Executivo, a gente realmente fica preocupado e fica com dúvidas. O Poder Executivo declarou que vai contingenciar, por exemplo, 69% dos recursos da Secretaria de Agricultura. Será que numa das maiores crises da história da humanidade, a Secretaria de Agricultura não vai ter um papel a cumprir na garantia do abastecimento de alimentos da população do estado do Rio de Janeiro? Será que a Secretaria de Agricultura não vai ter um papel a cumprir na assistência aos agricultores do estado do Rio de Janeiro, para que não haja o esvaziamento do campo? O contingenciamento chega a 92% do FECAM. Será que não tem ações vinculadas às políticas ambientais que se coadunam com a necessidade de enfrentamento ao coronavírus? E mais que isso, o governo anunciou um contingenciamento de 100% dos recursos destinados ao Conselho Estadual de Educação. Para quem não sabe o que é o Conselho Estadual de Educação, eu vou dizer, é o órgão normatizador da educação do estado do Rio de Janeiro, que vai definir, nesse cenário de crise e de suspensão de aulas que nós estamos vivenciando, como será para as escolas públicas e privadas o processo de adequação à legislação federal que determinar, por exemplo, questões relativas ao cumprimento ou não de dias letivos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória
flexibilizando o cumprimento dos dias letivos nacionalmente e mantendo a necessidade de cumprimento das 800 horas-aulas. Quem vai regular essa decisão? É o Conselho Nacional de Educação e é o Conselho Estadual de Educação. Por isso eu concluo dizendo, o que quer o secretário Pedro Fernandes, quando manda para o governador Wilson Witzel a proposta de cortar 100% dos recursos destinados ao Conselho Estadual de Educação. É deixar a política de educação no Rio de Janeiro sem órgão normatizador? Isso é absolutamente inaceitável. Isso é nos desarmar para o enfrentamento à crise. Isso é deixar milhões de estudantes, centenas de milhares de profissionais da educação, milhões de famílias, ainda mais no caminho da incerteza. É inaceitável. E medidas inaceitáveis, encaminhadas pelo governo, servem simplesmente para piorar o tom do diálogo do parlamento com o Poder Executivo. Piora que não é absolutamente desejável, em hipótese alguma, num momento de crise como a que estamos enfrentando até agora, com diálogo, com convergência de atitudes e com colaboração mútua, que a gente espera que permaneça.